no livro de Lucas, capítulo 14. E antes da gente ler, eu fico muito feliz nessa noite pela visita de Dedé, ali, né, que a gente está auxiliando ele, discipulando ele, a sua esposa e os seus filhos. Então, que Deus abençoe ele e também os que estão ali ao lado dele, estão nos visitando. Que Deus abençoe cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amados, o livro de Lucas, capítulo 14, nós vamos ler do 25. A partir do 25 ao 33. Amém? Então vamos ler. Grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos aqueles que virem, zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condição de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Pai, nós te louvamos, ó Deus, e agradecemos pela tua palavra, Senhor Deus. Ó Deus, eis aqui o vaso, o instrumento. A tua palavra está aqui, foi lida. A tua igreja está, Senhor, sedenta por ouvir a tua voz. E há pessoas aqui que ainda não aceitaram a Cristo, ainda não conhecem Cristo por seu Senhor e Salvador. Pai, nessa noite, Senhor, fala conosco, ó Deus, e perdoa os nossos pecados, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, o tema dessa noite, o tema da pregação dessa noite, ele tem por tema o custo da pregação. Perdão, o custo do discipulado. Aquele capítulo 14, ao iniciar o capítulo, Lucas, ele nos fala, ele nos deixa entender que Jesus Cristo estava num banquete. Ele foi convidado para um grande banquete na casa de um fariseu, na casa de um homem importante. E, ao chegar naquela casa, o evangelista Lucas, ele diz que as pessoas estavam olhando Jesus, procurando algum erro nele. Ao chegar naquela casa, as pessoas estavam olhando para ver se encontrava algum deslize de Jesus, estavam observando Jesus. Mas a palavra do Senhor nos mostra que Jesus estava também observando cada pessoa daquele banquete. A palavra do Senhor nos diz que Jesus também estava olhando cada pessoa que entrava por aquela casa, que se sentava nos locais onde seria dado o banquete. Era uma grande mesa, irmãos. E foram convidados não somente Jesus, mas muita gente. É interessante que Jesus nos observa também nessa noite. E naquele momento, a palavra do Senhor nos diz que, ao chegar naquela casa, as pessoas iam para a mesa e elas procuravam o melhor assento, ou o melhor lugar. E é comum que isso aconteça. A gente, quando chega em algum banquete, a gente, quando chega em algum lugar, a gente percebe que muitas vezes a gente mesmo faz isso. E Cristo, ele percebe aquilo. E ele diz: olha, toda vez que você chegar em algum banquete, em algum jantar especial, não procure os melhores lugares. Porque pode ser que na hora que você sentar num lugar melhor, alguém mais importante esteja reservado para aquele lugar e chegue, você passe vergonha. Então, quando você chegar no banquete, no jantar importante, em alguma festa importante, procure o último lugar, ou os últimos lugares,
Porque pode ser que alguém chegue para você e o convide para sentar lá na frente, como alguém importante. Então aí Cristo ele começa a ensinar sobre a humildade. Após esse ensinamento, ele olha para o dono do banquete, que só havia convidado familiares, pessoas próximas a ele e abastadas. E ele diz, olha, não convide pessoas que você sabe que podem te retribuir alguma coisa. Mas convide aquelas que você sabe que não vão te oferecer nada em troca. Porque assim você demonstrará também humildade. Amados, quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes a gente não chama alguém para estar próximo de nós, ou não nos aproximamos de alguém, às vezes esperando alguma coisa, fazemos alguma coisa já com aquela mente, quando eu precisar, sei com quem posso contar. Acontece muito isso com padrinhos de casamento. Às vezes a gente vai se casar, pessoas vão se casar, e não tem nem amizade com alguém muito importante, conhece de longe às vezes, mas chama para ser padrinho do seu casamento apenas para obter algum lucro. Eu particularmente já vi isso. Cristo ele diz que não deve ser assim. Que todas as vezes que você for chamar alguém para jantar na sua casa, comer com você, ou para ir em algum lugar que você esteja dando aquela festa, ou você vai fazer alguma coisa a alguém, não faça pensando em ser retribuído. Então Cristo ensina tudo isso antes de começar a falar sobre uma parábola. Mas antes dessa parábola, havia um judeu lá, claro que todos eram judeus, mas um em específico, ouvindo tudo aquilo que Jesus disse sobre banquete, ele se anima e ele diz, bem-aventurado aqueles que comerem pão na mesa do reino. Bem-aventurado aqueles que comerem pão na mesa do reino. É interessante que os judeus, eles tinham uma visão acerca do reino messiânico. Os judeus, eles achavam que quando Cristo viesse, o Messias viesse, ele ia dar um grande banquete. E nesse banquete, os convidados eram apenas os judeus. A caixa apenas os circuncisos, apenas aqueles que eram filhos de Abraão. Então, naquele momento, ele se alegra e diz, então, naquele dia do grande banquete, apenas nós vamos ser convidados. Então, Cristo começa a contar-lhes uma parábola, que está nos versículos anteriores. E ele diz, olha, havia um grande banquete, e um grande senhor deu esse banquete, e ele convidou muitas pessoas para esse banquete. E no dia do banquete, no dia do jantar, ele pediu que o seu servo fosse chamar os convidados. E quando ele foi chamar, para a surpresa dele, aqueles três convidados disseram, o primeiro disse, eu não vou poder ir, porque estou na lua de mel, e eu não posso ir. Então, vá me desculpando aí, eu não vou poder ir. O segundo convidado disse, olha, me desculpe, mas avisa ao rei lá, ao Senhor, que eu também não vou poder ir, porque eu comprei um campo e preciso olhar ele hoje. Então também não vou poder ir, também perdoe. Aí ele foi para o terceiro, e o terceiro disse, olha, eu não vou poder ir, porque eu comprei uma manada de animais, uma junta de bois, e eu vou olhar. E eu vou olhar e não vou poder ir. Aquele servo volta para o Senhor e disse, nenhum pôde vir comigo. Ninguém aceitou o seu convite. Todos disseram a mesma coisa. Todos acabaram dando desculpas. E ali o Senhor começa a falar um duro discurso. A partir daquele momento, eu acredito que aquele homem que achava que só ele estaria no banquete, agora ele começa a entender. Aí Jesus disse, olha, porque nenhum pôde ir. Aquele Senhor disse ao seu servo, vá, saia nos becos, saia nas ruas, chame quem você encontrar. Você chame cegos, aleijados, pobres e nus. Chame a todos os que são rejeitados e são indignos diante da sociedade. Tragam eles para esse banquete. Aquele banquete ficou cheio.
qual é o ensinamento que Cristo quis passar naquela noite, ou naquele momento. O convite é para todos. O banquete não é só para judeus. O banquete não é só para um tipo de pessoa. O banquete é para todos aqueles que o aceitaram. Então não é assim. A partir daquele momento, Jesus Cristo começa agora a falar um duro discurso sobre aceitar o banquete. Amados, antes de iniciar aos pontos, eu quero dizer a vocês que a salvação é de graça. A salvação não nos custou nada. Aqueles que recebem a Cristo não custa nada para receber a Cristo. Mas o discipulado, ele custa a sua vida. Há um banquete esperando por você em nome de Jesus. Há um banquete te aguardando. Mas antes desse banquete, há um custo a ser pago. Há um banquete te esperando. Você aceita a Cristo só visando o banquete. Você aceita a Cristo, você recebe a Cristo só visando lá, o céu. A cabeça está no céu, mas os seus pés ainda estão na terra. A sua cabeça, talvez, a nossa cabeça às vezes está somente no céu, mas os nossos pés ainda estão aqui na terra. E é isso que Cristo começa a falar. Olha, você quer ir para o banquete? Aqueles aleijados vieram para o banquete, eles vieram. Mas agora eu gostaria de falar uma coisa para vocês. Para seguir a mim, há um custo. Para me seguir, para estar comigo no banquete, há um custo a ser pago. Em primeiro lugar, irmãos, o primeiro custo a ser pago que Cristo fala aqui, é que se alguém quer vir após Ele, é que se alguém quer seguir a Cristo, em primeiro lugar, é preciso aborrecer a sua família e a sua própria vida. Versículo 26, está dizendo que se alguém vem a mim e não aborrece ao seu pai, a sua mãe, a mulher e filhos, irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A palavra aborrecer assusta um pouco. A palavra aborrecer aqui, ou odiar, como tem em outras versões, ela não significa que você vai ter que odiar agora a sua mãe, não significa que você vai ter que odiar a si mesmo e a sua família, não é isso. A palavra aborrecer aqui, ela significa que somente Deus, Ele tem o primeiro lugar. A sua mãe, a sua família, os seus irmãos e até você mesmo não pode estar acima de Deus. A palavra aborrecer, ela significa que vocês todos, que nós todos, nossas famílias precisam estar em segundo plano. Mas irmãos, alguns versículos anteriores, um dos convidados, ele disse que não podia ir ao banquete porque ele estaria onde? Numa lua de mel. E o Antigo Testamento tinha uma lei para isso, para os casados. É interessante que o Antigo Testamento dizia uma lei que para aqueles que se casavam, aqueles que estavam em lua de mel, dentro de um ano não podiam ir para a guerra. Mas ele não proíbe para banquete. Dentro de um ano não podia sair à guerra, mas não estava proibindo ir a banquete. Então aquele homem que disse que estava em lua de mel, ele deu uma desculpa esfarrapada, ele mentiu e disse, olha, eu acabei de casar e por isso não vou poder ir. Mas a lei dizia que aquele que acabava de se casar, ele não podia ir para a guerra, mas ao banquete ele era autorizado. Amados, eu quero dizer uma coisa para aqueles que são casados, aqueles que são pais, aqueles que são mães. Uma das tragédias da vida é que mesmo as coisas boas, elas podem nos expulsar do nosso chamado. As coisas boas, até mesmo elas,
podem nos tirar de um chamado de Deus. Eu conheço muita gente que deixou de ser pastor por causa do casamento. Eu conheço muita gente que deixou o seu chamado de lado porque arrumou uma namorada ou porque arrumou um namorado. Eu conheço muita gente que deixou de vir para a igreja porque seu esposo não vinha mais. A gente conhece muita gente que deixou de vir para a igreja porque a esposa não vem. Ou filhos que deixam de vir para a igreja, se congregar ou amar Jesus porque os pais não vêm. Ou vice-versa, amados. Há muitas coisas boas que podem nos tirar do nosso chamado. Há muitas coisas boas que podem nos fazer abandonar certas coisas para Deus. Não há coisa mais bela do que o lar, irmãos. Não há coisa mais bela do que o lar. E, entretanto, o lar não foi criado para ser utilizado para puro egoísmo. Eu quero dizer que vivem melhor juntos os que vivem para Deus. E não separados de Deus. Ou um é crente e o outro não é. Vive melhor juntos, os dois quando vêm à escola bíblica. Vivem melhor juntos quando os dois fazem um devocional diário nas suas casas. Porque não há nenhuma vantagem você chegar e dizer, eu busco a Deus na minha casa, e eu te perguntar, e a tua esposa busca com você, e você diz, eu não sei. Não há nenhuma vantagem você me dizer que conhece toda a Bíblia, e você pergunta, e a sua esposa, eu não sei. Vivem melhor juntos quando os dois estão assim. Vivem melhor juntos. E eu quero dizer uma coisa a você, Alain, meu esposo não é crente. Alain, minha esposa não é crente. Ora em nome de Jesus. Prega para ele, prega para ela. O meu estado clama, aviva-me, Senhor. Prega. Cristo quer salvar o seu esposo. Ele quer salvar a sua esposa porque vivem melhor juntos. Ele quer salvar a tua mãe. Ele quer salvar o seu pai. Ele quer salvar os seus filhos porque vivem melhor juntos quando vivem para Deus. Amados, outra contradição, outra condição exigida, por Jesus, é colocar os nossos interesses pessoais, a nossa própria vida em segundo lugar, diante da prioridade que é Jesus. A nossa maior prioridade tem sido nós mesmos. A nossa maior prioridade tem sido nossos próprios sonhos. Infelizmente, muitas vezes, nossas maiores prioridades é a minha faculdade. É o meu trabalho, é o meu plano de morar fora, é o meu tempo, as minhas prioridades. Mas Cristo disse que só dá para seguir a Jesus, porque só dá para ser discípulo dele, se a sua vida estiver em segundo plano. Só dá para ser discípulo de Cristo se você aborrecer a si mesmo. Só dá para ser discípulo de Jesus Cristo se você se colocar lá embaixo. E Cristo foi o primeiro na sua vida. E versículos anteriores, ao fazer o convite a duas outras pessoas, elas dizem, eu não vou poder ir. Porque eu comprei bois, preciso olhar. Ou eu não vou poder ir porque eu comprei uma casa e eu preciso ver. Amados, para comprar uma casa, como eu já falei, você precisa ver primeiro a casa. Para comprar um boi ou alguma coisa, você precisa primeiro avaliar lá. Aí foram mais desculpas. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz lá em Mateus capítulo 16, versículo 25, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por causa de mim, achá-la-á. Amados, a segunda coisa que Jesus Cristo disse para ser seu discípulo, para seguir a Ele, é que você precisa carregar a sua cruz, é que nós precisamos carregar a nossa cruz. No versículo 27 diz, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Carregar a cruz não é aguentar um casamento. Há pessoas que dizem que carregam uma cruz porque não gostam da esposa. Há pessoas que dizem que carregam uma cruz apenas porque não gostam do seu trabalho. Tudo é uma cruz, mas carregar uma cruz
tem se tornado sinônimo de algo desagradável, mas não mortal. Eu quero dizer para você que carregar uma cruz é algo mortal. Carregar uma cruz não é um mero incômodo. Carregar uma cruz é algo mortal. A cruz perdeu muito do seu significado para nós. Algumas pessoas a veem como uma joia, apenas como um pingente, ou um símbolo de alguma instituição, como nos tribunais ou fóruns, e outros, como já comentamos, olha para a cruz como algo ruim. E hoje, para a glória de Deus, a Betel cantou músicas a respeito da cruz, mas tem sido difícil ouvir a respeito da cruz. É mais fácil você ouvir nas asas do Espírito, muitas vezes, ou músicas que têm uma velocidade incrível e enorme, até que não existe na Bíblia asas do Espírito, do que você ouvir acerca da cruz. A cruz, ela declara, irmãos, a falência dos homens, mas ela também declara o poder de Deus. Aí 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Amados, ao dizer isso, tome a sua cruz e me siga, Jesus Cristo não estava dizendo, pessoal, quem quiser me seguir vai passar por poucas e boas. Ele não estava dizendo isso. O que ele estava dizendo era: quem quiser me seguir, morra. Quem quiser me seguir, coloque o objeto de morte sobre você e me siga. Amados, eu nunca vi ninguém aplaudindo ninguém que carregasse uma cruz. Eu nunca vi ninguém aplaudir ninguém que carregasse um instrumento de morte. Eu nunca vi ninguém aplaudir alguém que fosse para a morte. E eu nunca vi ninguém querer aplauso seguindo para a morte. Eu nunca vi ninguém querendo impérios e riquezas e mais riquezas quando estava no caminho para a morte. É interessante que a palavra, a frase que Jesus disse: quem quiser me seguir, coloque a sua cruz e me siga. Ele estava olhando para o Calvário. E a partir do momento que você colocava a sua cruz e ia lá para o Calvário, lá para o Gólgota, não tinha mais como voltar. Não dava para jogar mais a cruz. Não dava mais para olhar para os lados e desistir. Colocou a cruz, morra. Mate-se. Colocou a cruz, se sacrifique por mim. Amados, o apóstolo Paulo, ele entendeu que a essência do Evangelho era Cristo e a cruz. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, ele diz: eu decidi nada saber entre vós a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Hoje de manhã eu contei o exemplo de um pastor, amigo meu, alguns que estão aqui sabem que eu contei. Ele disse que quando alguém se converte lá na igreja dele, o discipulado que ele dá é só sobre Jesus. Só sobre Jesus, ele não fala outra coisa, até aquela pessoa conhecer totalmente Jesus Cristo. Paulo também disse isso. Eu fui até vocês e eu não consegui, eu não me propus a falar nenhuma outra coisa, a não ser sobre Jesus e este crucificado. O próprio Paulo dizia que estava crucificado com Jesus Cristo, não fisicamente, mas ele se identifica com Cristo. Tomar a sua cruz diariamente é o sofrimento que resulta da sua união com Cristo. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz: essa cruz não é uma doença, ou um inimigo, ou uma fraqueza, ou uma dor, ou um filho rebelde. Mas essa cruz, ela fala da nossa disposição de morrer para nós mesmos, para os prazeres e deleites. É considerar-se morto para o pecado e andar com um atestado de óbito no bolso. Em terceiro lugar, irmãos, para seguir a Jesus Cristo, tem que calcular os custos. Para tudo você tem que calcular custo. Tudo na sua vida, quando você vai casar, você calcula. Quando você vai entrar na faculdade, calcula até o FIES. Tudo que você faz nessa vida, vai montar uma empresa, calcula custos.
Por que não calcular custos para seguir a Jesus? Ele dá um pequeno exemplo sobre isso. Ele diz que havia um homem que ia construir uma torre. E ele diz que esse homem, ele precisou calcular os custos, porque se ele não calculasse, e lá na frente tivesse um problema, e ele não terminasse a torre, ele ia passar uma vergonha grande. Amados, há pessoas que entram no Evangelho, entram na vida do Evangelho, que se decidem, levantam suas mãos, às vezes nem aceita Cristo. Apenas pelo momento. Apenas porque há amizades demais na igreja. Apenas porque eu quero ganhar alguma coisa, apenas pela emoção, porque eu me arrupiei. Há pessoas que decidem por um chamado. Há pessoas que decidem que tem uma vocação apenas porque a pregação foi bonita, apenas porque você participou um fim de semana num congresso. Aí você diz, não, meu lugar é aqui. Há pessoas que dizem, não, eu vou fazer parte do ministério, não, eu vou trabalhar. Mas, amados, se esqueceram de calcular os custos. Tudo precisa calcular custo. Tudo precisa calcular custo. Eu quero perguntar a você, você calculou os custos para seguir Jesus? Ou você apenas está aqui porque foi alguma emoção, o medo do inferno? Quais foram os custos que você calculou? Porque, meus irmãos, quando você decide algo por Jesus, você precisa cumprir. Eu decidi discipular. Eu decidi evangelizar. Eu decidi tocar no Ministério do Louvor. Eu decidi pregar. Eu decidi liderar. Mas quando alguém precisa de mim, e eu não calculei esse custo, eu desisto. Mas quando algo dá errado no meio, porque a tentação ela chega para todo mundo, eu decidi liderar o Ministério de Casais. A gente sabe que o ataque vem, as tentações elas são maiores. Mas eu precisei calcular os custos. Eu aceitei a liderança de um ministério, eu preciso calcular os custos. Eu decidi obedecer a Jesus Cristo, eu necessito calcular os custos. Em último lugar, irmãos, ele disse que aquele que quer me seguir, precisa renunciar. Precisa renunciar. Amados, a nossa renúncia, a nossa rendição a Deus, ela gera escravidão. Quero dizer algo a você. Todo o ser humano é escravo de alguma coisa. Todo ser humano, ele é escravo, ele é servo de alguma coisa. Ou ele é escravo do pecado, ou ele é escravo de Deus. Todo ser humano serve a alguém. E pasmem, Jesus Cristo disse, você não pode servir ou ser escravo de dois senhores. Você tem que escolher. Porque se você quiser ser escravo de dois senhores, uma hora você vai aborrecer a um. Amados, a rendição a Jesus, a renúncia a Jesus, ela gera escravidão. Mas eu quero dizer a você, a servidão ao pecado torna o homem cativo de si mesmo. Torna o homem preso às suas paixões. Mas a servidão a Deus torna um homem livre. A servidão a Deus torna um homem liberto. A servidão ao pecado não te deixa escolher entre o bem e o mal. É tanto que algumas brigas de casais, para aqueles que não são cristãos, para aqueles que ainda não servem a Cristo, parece que você não consegue escolher entre ficar calado e não ficar. A palavra vem, sai. A mão aparece, né?
As palavras de ódio aparecem, você nem pensa, já fala. É tanto que lá no trabalho, quando alguém conta uma mentira e você não é servo de Cristo, você não tem como escolher. É tanto que quando você está na roda de amigos e você não é servo de Cristo, aí aqueles amigos começam a mostrar algumas coisas que não são morais, mas que são imorais. Você não consegue escolher entre olhar e não olhar. Você cai de cabeça. Mas aquele que é escravo de Cristo, ele para e ele escolhe. Aquele que é escravo de Cristo, aquele que é servo de Cristo, ele tem capacidade de escolher adorar a Jesus com a sua vida. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz lá, em Mateus capítulo 19, do 27 ao 29. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhes: Eis, Senhor, que nós abandonamos tudo e te seguimos. O que é que a gente vai ganhar, Jesus? E Cristo lhe respondeu: em verdade te digo que aqueles que me seguem, quando na regeneração o Filho do Homem, ele se assentar no trono da sua glória, vocês também se assentarão em 12 tronos para julgar as tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai ou mãe, mulher ou filhos ou terra, por amor do meu nome, tal pessoa receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Meus irmãos, para finalizar, há um custo para servir a Jesus. Há um custo para ser discípulo de Jesus. É preciso renúncia, carregar a sua cruz, aborrecer a si mesmo, calcular os custos. Mas há uma vida eterna a nos esperar em nome de Jesus. Há um presente da graça, há um benefício da salvação. Há custo, mas há presentes. Há preços, mas há dádivas. Então que Deus abençoe a sua amada igreja, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, Pai amado. Estamos ouvindo a Tua palavra e poder, Senhor, pensar no que é seguir a Ti, Senhor. Pai, poder pensar no que é ser um discípulo do Senhor, meu Deus. Pai, há custos a se pagar, mas há cálculos a se fazer. Há custos a se pagar, mas há benefícios celestiais a se receber, ó Deus. Ó Pai, eu rogo por aqueles que tomaram a decisão de te servir apenas pela emoção, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, eu rogo nesse momento por aqueles que se decidiram a estar à frente de um ministério apenas pela emoção, Senhor. Algo momentâneo, Deus. Aqueles que deram as suas palavras, Senhor, para obedecer ao Senhor apenas esperando coisas que não vêm de Ti, Senhor, mas vêm dos homens, ó Pai. Ó Deus, ensina-nos, Senhor, ensina-nos a fazer as contas, Pai, a calcular os custos, ó Deus. Porque calculando nós vamos Te obedecer por amor e não por emoção, Deus. Deus, eu Te oro também por aqueles, ó Deus, que fizeram sim os custos, Senhor, carregam as suas cruzes, ó Pai, e têm renunciado, Senhor, o próprio ego. Mas tem sido difícil, Senhor, meu Deus. As tentações, Senhor Deus, às vezes o próprio eu, Senhor meu Deus, mas dá força, Senhor, em nome de Jesus. Aumenta a nossa fé, Senhor, nessa noite, ó Deus. Eu também te peço, Senhor, por aqueles que não conhecem ao Senhor nesse momento. Pai, que o Senhor possa visitá-los, ó Deus, com graça. Pai, que em nome de Jesus, Senhor, nós possamos ver almas, Senhor, se rendendo nessa noite.
Pai, que em nome de Jesus possamos ver pessoas, ó Deus, a tomar decisões por Ti, Senhor, porque sim, Pai amado, olharam, Senhor, e foram atraídos pela cruz, Pai amado, de Cristo, Senhor. Ó Deus, toma a Tua igreja em Tuas mãos, ó Deus. Abençoa cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.